Bom dia com Jesus, meus amores. Mais um dia de bênção, de vitória, de graça poderosa do Senhor. Que essa unção venha a ser derramada sobre a sua vida, que esse poder venha a ser derramado sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Oh, alabastere me canto de mistério. Pai, o Senhor hoje fala com vidas que estão ouvindo esse pão diário. O Senhor está trabalhando aí, lê manai, o Senhor fala, lê me canto, o Senhor está trazendo resposta lá, bastéria, através da fé, o Senhor está movendo, lê me canto e trazendo alegria ao coração de vidas. Hoje eu visito corações, lê manai, que estão às vezes aflitos, entristecidos, mas o Senhor fala que Ele muda uma situação aí, lê bachai, e traz essa alegria em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para a galeria da fé, a galeria dos heróis da fé, que é Hebreus 11, me canto de mistério, 11:21, abastéria, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção de saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Eu quero falar aqui deste jovem chamado José. Esse tema que eu dou hoje, nesse pão diário, chama Pela fé, José vence a inveja e se torna um governador. Aleluia! Oh, glória a Deus desse jovem que era filho de velhice de Jacó e de Raquel. Um filho querido, o filho esperado, o filho abençoado, o filho que tinha uma túnica especial feita pelo pai. O filho que tinha uma túnica que era diferente dos irmãos dele. Alabastéria. Por isso, os irmãos já tinham inveja de José quando era pequeno, porque a túnica dele era diferente da túnica dos irmãos dele. Porque Jacó amava todos os filhos, mas tinha um carinho especial por José. Era o filho abençoado da velhice, o filho que ele esperou na velhice e o Senhor deu. Pela fé, José venceu o ódio dos seus irmãos. Desde pequeno, os irmãos já o perseguiam, os irmãos aborreciam-se com ele. Por que se aborrecia? Porque ele era o filho que Deus tinha algo grande na vida dele. Deus de pequeno, ele tinha um dom, né, de sonhar. O Senhor dava revelação de sonhos para José. E ele não vigiou e contou os sonhos para os irmãos. Que ele um dia ia ser o quê? Que o feixe dele ia ser maior do que os feixes dos irmãos dele. E que através, alabastere me canto de mistério, pela fé, através do feixe dele, ele ia até o pai e a mãe ia se dobrar diante dele. Aí começou a inveja e a perseguição sobre a vida de José. E o Senhor fala que os irmãos o que? Começou a persegui-los. Os irmãos dele começou a ter inveja, a ter ódio, a perseguir ele, a se aborrecer com ele. E o que aconteceu? Os irmãos um dia armaram algo contra a vida de José. E o que? Através desse algo que eles armaram como se fosse que ele tinha morrido, né? Mas ele não morreu. Eles armaram essa cilada contra a vida de José. E o que? Ele foi vendido escravo. Foi vendido como escravo para o Egito. Mas o que? Eu imagino que José deve ter sofrido muito, mas muito mesmo, né? Porque já pensou você ser vendido
os teus próprios irmãos, né, armar e maquinar algo contra a vida daquele irmão, por inveja, por ódio, por saber que no futuro ele ia ser o quê? Um governador, mas que ele ia ser um rapaz que Deus ia usar tremendamente. Mas o que? Eu quero falar aqui nesse dia e nessa hora que José venceu todo esse mal, o que? Através do amor, através da fé em Cristo Jesus, a fé em Cristo naquela época. Eu quero falar também, às vezes a gente vê na família, né, essa competição, esse mal da inveja, do ódio para destruir as famílias. Mas José, o que foi vendido, era um plano também do Senhor, né? Porque ele foi para aquele lugar e através daquele lugar, onde ele trabalhou, onde que ele ficou como escravo, o Senhor um dia, né, tirou ele da prisão. O Senhor um dia tirou ele da escravidão, né, honrando ele interpretando o sonho, e o Senhor honrando ele naquele lugar. A mulher e o Potifar tentou contra a vida dele, mas o que? O Senhor honrou a vida de José. O Senhor exaltou José no tempo e na hora certa. Eu quero falar sobre esse pão diário. Às vezes você tem passado por várias situações. A situação da inveja, a situação do ódio, da perseguição. Talvez seus familiares, talvez alguém tenha te perseguido. Mas José não deixou jamais de crer nesse Deus poderoso. José jamais deixou de adorar o Senhor. Ele confiou, ele creu, ele acreditou e confiou que um dia o Senhor ia tirar ele daquela escravidão, que o Senhor um dia ia libertar ele daquela prisão e o Senhor ia honrar ele e o tornou governador daquele lugar. Por quê? Porque ele soube esperar no Senhor, ele soube acreditar e crer no Senhor. Que você que está ouvindo esse pão diário, comece a crer, a confiar e acreditar que o Senhor vai mudar essa situação. Assim como o Senhor mudou através da fé a vida de José, tirando ele da perseguição dos irmãos, da perseguição da mulher de Potifar, da perseguição do mal contra a vida dele. E ele foi honrado, dando exemplo de perdão, dando exemplo de amor. Ele poderia muito bem, quando ele foi eleito governador, mandar matar todos os irmãos, fazer mal para o pai. Não, ele perdoou os irmãos, ele perdoou a cada um. E o Senhor fala para cada um que está ouvindo esse pão diário: comece a ter a fé, o amor de José que ele tinha pelos irmãos, que ele tinha pela casa dele. Comece a lançar perdão, comece a crer que o Senhor possa mudar a sua história. O exemplo de José é exemplo para muitos cristãos e para muitos que não são cristãos. Que é o exemplo de amor, que é o exemplo de perdão, que é o exemplo de mudança. Que você venha, nesse dia, aprender com a história de José, a palavrinha chamada fé, a palavrinha chamada amor e a palavra chamada perdão. Que pela fé essas três palavras venham agir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho. Que você venha receber nesse dia essa palavra tão poderosa chamada fé, capaz de perdoar, capaz de mudar a história como mudou a história de José. De um escravo,
de um rapaz que foi vendido pelos próprios irmãos e desprezado e odiado pelos próprios irmãos. O Senhor o exaltou. Amém? Que fique essa palavra para cada um, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, que esse pão diário venha alcançar o coração, a vida de cada um. Pai, que o Senhor venha fazer na vida de cada um como o Senhor fez na vida de José, ensinando ele a perdoar, ensinando ele a ter amor pelos irmãos, pela família dele, que fez tanto mal para ele. O Senhor mudou a história de José através do perdão, através do amor, e o Senhor o exaltou, Pai, dando aquele governo do Egito. Pai, faz essa obra sobre a vida de cada um, eu te peço. Faz esse mover sobre a vida de cada um, lançando esse amor, esse perdão, essa palavra chamada fé, que mudou a história de José. Que venha mudar a história de cada um, eu te peço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se Deus assim nos permitisse, se Jesus também nos permitisse, esse Espírito Santo nos permitir, estaremos aqui amanhã para a honra e para a glória do Senhor Jesus com mais um pão diário. Amém? Põe o seu nome lá, pede oração, coloca o seu nome lá no meu caderno de oração, lá no meu canal. Estaremos orando para a honra, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e até amanhã. Em nome de Jesus.